Jesus Cristo vive e Ele te ama. Eu quero desejar um bom dia para todos que estão me ouvindo neste momento, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia tão abençoado, que você venha ter uma semana abençoada para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meu querido, olha, minha querida, que palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã tão poderosa. Hoje nós iremos falar de uma das maiores armas espirituais que existem. Iremos falar a respeito do jejum. Muitas pessoas entendem errado para que serve o jejum, o que é o jejum, como que eu faço o jejum, e muitas vezes, por não entender plenamente a respeito do jejum, perdem muitas coisas de Deus. Mas hoje nós iremos orar neste propósito para que o Senhor venha abrir o teu entendimento cada dia mais e que você venha a estar praticando, estar fazendo o jejum, que é muito importante para a glória de Deus. Lembrando, aí se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para que o canal venha estar crescendo cada dia mais. E eu peço que você compartilhe essa palavra com mais pessoas, compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar, você estará me ajudando a evangelizar o Brasil e o mundo, porque este é o propósito que o Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Esse é o propósito deste canal, é estar pregando, mostrando a palavra e orando por todas as pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, meu querido, olha, minha querida, eu não poderia deixar de falar de jejum sem antes de ler uma palavra importantíssima que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 15 em diante. Depois eu vou estar explicando os versículos anteriores, mas para não ficar muito extensa a nossa leitura, eu quero começar do versículo 15 em diante, que diz assim, Mateus 17:15: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e haverá de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e por jejum. Só até aqui já é o suficiente para que nós venhamos a estar falando um pouco a respeito do jejum, e logo em seguida, claro, iremos estar fazendo a oração da manhã, a oração do dia, para que você venha ter uma semana abençoada, né? Uma semana aí repleta das bênçãos do Senhor. Queridos, preste atenção quando Jesus ele fala que aquele tipo, aquela espécie, aquela casta de demônios só sai por meio de oração e jejum. Você sabe que existem 2 armas que são poderosas para que o impossível venha acontecer nas nossas vidas. Primeiro é a oração
e depois o jejum. Hoje nós estaremos falando a respeito do jejum. Os discípulos tentaram orar por aquele jovem lunático e não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus já havia dito: olha, isso é por causa da vossa pouca fé. Mas Jesus queria dizer algo a mais ainda. Jesus queria dizer: mas por causa da sua pouca fé, você não conseguiu expulsar esse demônio. Mas, além dessa pouca fé, esse tipo de demônio só sai por meio de oração e jejum. O jejum é uma arma poderosa. Por que o jejum é uma arma poderosa? O jejum muda Deus? Não. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o jejum não muda Deus, não muda as vontades de Deus. Deus, ele é imutável, ele não muda, Deus não varia. Ou seja, Deus, ele não fica oscilando como eu e como você, que muitas das vezes nós oscilamos, não sabemos o que queremos direito, oramos e muitas das vezes achamos que aquilo ali não oramos direito, enfim. E nós muitas das vezes fazemos uma confusão danada em nossa cabeça. Deus não muda. O que acontece quando você jejua? Acontece que você que muda. A sua carne, ela é sacrificada, a sua carne, ela é quebrada, e você, quando jejua, você consegue ser mais sensível à voz do Senhor, você consegue ser ter o ouvido, vamos dizer assim, mais aguçado para as palavras de Deus. E automaticamente, quando você tem o ouvido mais aguçado à palavra do Senhor, porque a tua carne está baixa, porque a tua carne está quebrantada, a tua carne está enfraquecida, vamos dizer assim, então significa que o teu espírito, ele vai se fortalecer, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, ou seja, a carne briga com o espírito e o espírito briga com a carne, só para você entender como que funciona. E quando você jejua, a tua carne, ela vai se enfraquecendo, a sua carne vai se quebrantando e automaticamente o teu espírito vai ficando mais forte. Uma das coisas que você precisa entender que acontece no jejum é que a neutralidade, ela não existe no mundo espiritual. Ou seja, quando você não jejua, a sua carne, ela vai ganhando força dia após dia. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que faz bastante caridade, mas se você não tem esse costume, essa prática de jejuar, a sua carne, ela vai ganhando força, você vai ficando como que um cristão, vamos dizer assim, cascudo, você vai ficando insensível à voz de Deus, e Deus fala com você, e Deus fala através da palavra com você, e você não percebe, você não consegue perceber, porque a tua carne está muito forte. Então, quando você pratica o jejum, a esse respeito, porque o jejum ele pode ser praticado com outros tipos de situações também, mas nós estamos falando aqui do jejum para quebrar a nossa carne, para que nós venhamos a estar recebendo a promessa, a palavra e a verdadeira fé, que ela vai aumentar. Jesus disse: olha, essa caça de demônio só sai por meio de jejum e oração. E Jesus, ele havia dito: por causa da vossa pequena fé. Eles estavam com uma fé baixa, porque eles não conseguiram ouvir aquilo que o Senhor havia dito. Porque com certeza, no meio de uma batalha espiritual, porque os discípulos aqui, eles estavam travando uma batalha espiritual. No meio dessa batalha espiritual, o Senhor Jesus, que é o nosso capitão, que é o nosso general de guerra, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos dá a direção. Só que se você estiver com a carne muito forte, o que acontece? Você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir a palavra do Senhor que vem dentro do teu coração.
E aí é onde muitas pessoas elas se confundem, não sabe quando é o pensamento dela, não sabe quando é Deus falando, não sabe quando é o diabo falando, não sabe quando é a carne dela falando, e a pessoa fica naquela confusão danada. Quando você jejua, você consegue separar esses tipos de coisa. Você consegue saber quando é Deus que fala, você consegue saber quando é o diabo que fala, você consegue saber quando é o teu espírito que está falando, e você consegue saber quando é a tua carne, as tuas vontades que estão falando. Você consegue separar, a princípio, essas 4 vozes que ficam dentro de você. Quando você jejua, você consegue então se aproximar mais de Deus. Eu disse que o jejum não muda Deus, mas o jejum ele muda você. Você começa a ser mudado. Você, quando faz um jejum e você leva uma vida nessa prática de jejum, porque muitas pessoas acham, eu vou fazer um jejum para receber o meu milagre, eu vou fazer um jejum de tantas horas, tantos dias, eu vou receber a minha bênção. E muitas das vezes a pessoa não entende uma coisa, que o jejum ele precisa ser uma prática. Não pode ser apenas uma vez que você faz e pronto, e acabou, a respeito de um propósito e aquilo ali já não. O jejum tem que ser um estilo de vida que você tem que levar. Você precisa aprender a levar esse estilo de vida. O jejum é mais ou menos quando uma pessoa vai para a academia. Se você for para a academia um dia, vai fazer alguma diferença em você? Talvez você diz para mim, não vai fazer uma diferença, mas é muito mínima. Vai fazer uma diferença muito pouca. Se eu for para a academia um dia, no outro dia eu vou estar ali um pouco dolorido ali e vou começar a beber um pouquinho mais de água e a diferença vai ser mínima. Você vai ver a diferença, mas vai ser mínima, porque foi apenas um dia que você foi para a academia. O jejum é a mesma coisa. Não é porque a pessoa fez um jejum de um dia que ela já vai conseguir ter o discernimento exato da voz de Deus e ela vai e já vai ali para a batalha e naquela confiança. Nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. O jejum ele precisa ser uma prática. Ele precisa ser praticado sempre, constantemente. Não existe uma regra para quanto tempo que você deve jejuar. Não existe se você deve jejuar 2, 3 dias na semana, ou a cada 15 dias fazer um jejum, ou fazer um jejum igual o de Daniel, tirar as coisas que você mais gosta. Tudo isso faz parte do jejum parcial ou jejum total. Uma coisa que eu não aconselho, e ninguém aconselha, na verdade, ninguém pode aconselhar, é você fazer jejum sem água por longos períodos. Não, isso aí não é bíblico. Até mesmo se você for ver na Bíblia Sagrada, Jesus ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, e a Bíblia fala que ele, depois disso ele teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede. Repara para você ver lá em Mateus capítulo 4, que você vai entender o que eu estou falando. Ou seja, se dá para entender, se infere que Jesus ele não passava sede, porque água provavelmente ele bebia, mas comida não. Então esse jejum, que é o jejum que nós falamos que é um jejum total, mas você fala, mas existe um jejum sobrenatural? Sim, eu acredito que existe o jejum sobrenatural, mas esse jejum sobrenatural, isso aí já é um outro nível de espiritualidade, o qual nós não estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando a respeito do jejum parcial e o jejum o qual nós nos abstemos de alimento e ficamos só com água. Agora, claro, se você tem algum tipo de problema, diabetes ou outros tipos de doenças, aí você deve consultar o seu médico. Mas você leva uma vida saudável, você leva uma vida ativa, você leva uma vida aí na presença do Senhor, você deve fazer jejum. Isso é muito importante, porque é uma arma que você tem, que você consegue destravar muitas coisas no mundo espiritual. Existem muitas pessoas que estão com a vida travada por causa da falta de jejum. Existem pessoas que Deus está querendo falar,
que Deus está querendo se manifestar a ela, que Deus está querendo abençoar, só que Deus não consegue. Por quê? Porque a carne dessa pessoa está muito forte, a carne dessa pessoa está muito alta, e ela precisa então se revestir, porque quando você jejua, você vai reparar uma coisa, que você não é nada. Essa é uma verdade. Quando você jejua, você vai reparar que você não é nada, que você depende totalmente de Deus, que você depende totalmente do Senhor. Isso é muito sério. Talvez você fale, por que Deus ele gosta quando nós jejuamos? Por que Deus se agrada quando nós jejuamos? Desde que o nosso jejum seja num propósito de se aproximar da presença dele. Muitas das vezes, outra coisa também que as pessoas comentam e falam a respeito do jejum, ela fala, eu vou fazer o jejum porque eu quero receber isso. O propósito ideal do jejum é você fazer apenas com o propósito de se aproximar mais de Deus e se quebrantar. Quando você se quebranta, meu querido, minha querida, quando você se quebranta diante do Senhor, vai vir uma autoridade sobre a sua vida, um poder sobre a tua vida, que as tuas palavras elas vão começar a mudar de sentido. Exatamente o que eu estou falando. Olha o que eu estou dizendo. Isso é muito sério. O jejum é uma coisa muito séria. Quando você começa a jejuar, tuas palavras elas vão começar a mudar de sentido. Você vai falar a mesma coisa, só que você vai sentir que as tuas palavras elas mudaram. Um peso vai vir sobre a palavra que você pronuncia. Por que isso acontece? Porque quando você leva uma vida, uma prática de jejum, você vai se aproximando mais de Deus, você vai grudando mais em Deus, você vai atraindo mais as coisas de Deus para a tua vida. Então automaticamente as tuas palavras elas começam a misturar com as palavras de Deus. Exatamente o que eu estou falando para você. As tuas palavras elas começam a misturar e elas vão tendo um peso. Se você ler na Bíblia Sagrada, olha o que eu estou dizendo. Quando Elias ele ora para que os céus não chovam, o Elias ele fala o seguinte: sobre as minhas palavras, ele fala, não vai chover e nem orvalho vai cair do céu. Por que ele não fala sobre a palavra de Deus? Se você reparar lá, ele vai falar sobre as minhas palavras, não vai cair nem orvalho, nem chuva nem orvalho no céu. E Deus ouviu a oração dele. Ele orou, ele falou, não, se eu estou falando, porque não vai cair. Por que ele não fala, em nome do Senhor, não vai cair orvalho, chuva nem orvalho do céu? Porque as palavras de Elias estavam com um peso de glória, estava com um peso de autoridade. E esse peso, essa autoridade, quem que deu para Elias? Deus. Você está entendendo? Quando você atinge um nível de espiritualidade alto, isso significa que a tua carne está baixa. Ou seja, a tua carne estando baixa, você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica mais sensível à palavra do Senhor. Então você vai se grudando ali com Deus. Você vai se unindo mais ao Senhor. E isso acontece através do jejum. Porque o único meio, o único modo de nós nos aproximarmos de Deus verdadeiramente em espírito e em verdade é através do jejum e da oração. Nós estamos falando hoje a respeito do jejum. Vai chegar um momento que nós vamos falar a respeito da oração também, nesses vídeos, nessas orações aqui. Mas hoje estamos falando a respeito do jejum. Comece a fazer. Mas não começa a fazer jejum para receber nada, a não ser a presença de Deus. Você vai fazer o jejum e você vai falar, Senhor, eu estou fazendo esse propósito, eu não estou pedindo nada, Deus. Eu estou pedindo apenas para que o Senhor venha
me visitar, para que o Senhor venha se manifestar através de mim, para que eu venha a me quebrantar diante do Senhor e que o Senhor venha com a tua presença me envolver. Você vai falando esses tipos de coisas quando você estiver fazendo esse propósito de jejum, de coração mesmo, porque quando a pessoa faz jejum é porque ela quer realmente se aproximar de Deus. Repara para você ver, uma das coisas mais difíceis do cristão fazer é jejum. Uma das coisas mais difíceis do cristão fazer é jejum. Eu estou para dizer que 90% dos cristãos não jejuam, e eles acabam perdendo muita coisa de Deus. A maioria dos cristãos, a maioria das pessoas, em modo geral, eu estou falando dos cristãos porque é o que acontece no meio dos cristãos, é isso. O cristão, o que ele quer? Ele quer alguma coisa fácil, alguma coisa rápida, alguma coisa naquele momento, naquele instante. Só que muitas das vezes nós não plantamos isso ao longo dos nossos dias, ao longo dos nossos anos. E quando aparece o dia mal, porque o dia mal vem para mim, para você, se não veio para você, vai chegar o dia mal. Essa é a realidade, é essa. Só que nós temos que estar com a nossa casa edificada sobre a rocha. E essa rocha, quem que é? Você sabe muito bem quem que é a rocha. Eu não preciso falar aqui quem que é a nossa rocha, quem que é o nosso porto seguro. E quando você se apega nessa rocha, nessa palavra, então você consegue vencer as adversidades da vida, porque você tem o discernimento necessário. Porque repara para você ver, quando você está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, o que acontece com você? Você já reparou? Acontece que você não vê saída, você não consegue ver uma solução. Por que isso acontece? Porque quando estamos no meio da dificuldade, porque quando estamos no meio do problema, quando estamos no meio da dor, nós não conseguimos enxergar mais nada, apenas o momento. Isso porque nos falta uma estrutura, nos falta ali um alicerce forte, uma raiz forte, porque a dificuldade, a dor, as situações adversas, isso são ventos contrários. Espiritualmente falando, isso são ventos contrários, e nós não conseguimos enxergar mais nada, porque estamos no meio de uma tempestade. Mas precisamos ser cristão, precisamos ser pessoas como águia, que nós temos que voar acima das tempestades. E como que eu subo o meu nível espiritual? É reclamando, é murmurando, é colocando culpa no governo, colocando culpa em quem quer que seja, na família? Não. Nós subimos o nosso nível espiritual jejuando, fazendo o jejum. O jejum é a chave para o impossível. Exatamente, o jejum é a chave para o impossível. Torno a repetir porque eu quero orar agora por você. Mas quando você jejua, você não muda Deus, você muda você. Mas você vai se aproximando mais de Deus, você vai se achegando mais de Deus. E o que acontece? Deus derrama água sobre o sedento. É isso mesmo. Se você não tiver com sede e com fome de Deus, nada acontece na tua vida espiritual.
Mas se a tua fome, a tua sede é por Deus, é por conhecimento, você anseia pela presença dEle, você anseia pela graça dEle, então o que acontece? O Senhor, Ele vai derramar essa água sobre você, Ele vai colocar essa unção sobre a tua vida, e meu querido, você vai começar a orar e as barreiras vão cair por terra. Tudo na nossa vida precisa de um preparo. Observe Jesus, que é o maior exemplo. Jesus, ele ora por aquele menino e ele expulsa aquele demônio e ele explica: olha, existem castas de demônio que não é assim que sai. Existem demônios, meu querido, minha querida, que você assopra, ele sai. Essa é uma verdade, só que não é todos que são assim. Não, existe uma casta, existe um tipo de demônios que só sai por meio da oração e do jejum. E quando Jesus está falando de oração, meu querido, é oração. Oração é uma entrega. Quando você ora, você precisa se entregar para Deus. É o seu momento de intimidade com Deus. A oração é isso. Oração não é você apenas orar o Pai Nosso e está tudo certo. Não, a oração é um momento de intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse: quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora teu Pai está em secreto. Por que nós temos que, quando orarmos, nós temos que entrar no nosso aposento, nós e Deus, e falar com Deus? Porque no nosso aposento é onde que nós mantemos a nossa intimidade com Deus. E Jesus deixa bem claro: fecha a porta, porque é você e Deus ali. É você que vai se derramar diante do Senhor. E quando você está em jejum, meu querido, você vai reparar que você não é nada, que você é totalmente dependente de Deus. Você começa a reconhecer que você é dependente do Senhor. Então é isso, exatamente isso que nós vamos fazer. Você vai começar a fazer essa prática do jejum. Vai começar pouquinho. Eu estou incentivando você mesmo a começar a jejuar. Eu estou incentivando você a começar a buscar. Torno a dizer, se você tem algum problema de saúde, vá no médico. Nós não somos contra a medicina, não, pelo contrário, a medicina é uma grande bênção, aliviador da humanidade, aliviador de muita gente. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas se você tem uma vida saudável, jejua. Jejua e você depois coloca nos comentários. Começa tirando um café da manhã, começa com um pouco, fala assim: essa semana eu vou tirar o café da manhã, e vai começando aos poucos. Dentro de 30 dias, dentro de 2 meses, você vai colocar aí no comentário o que aconteceu com a tua vida espiritual. Você vai colocar nos comentários o que aconteceu com a tua vida espiritual. Você vai falar para mim: eu tenho uma certeza que algo vai acontecer na tua vida espiritual. Aí você fala: não, mas eu quero receber a minha bênção, eu não quero saber de algo que vai acontecer na minha vida espiritual. É aí que está a chave. Porque se algo acontece na tua vida espiritual, vai acontecer na sua vida física, vai impactar na sua vida física. Porque eu não sei se você sabia, mas nós somos reflexo do que acontece no mundo espiritual. Quando oramos, as bênçãos primeiro, as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para que depois venha refletir na nossa vida. Eu não vou entrar em detalhes, até porque já estourei o meu tempo aqui, mas você já ouviu falar de Jó. Você viu que primeiro acontece no mundo espiritual para depois refletir no mundo físico. Então, você, depois de um tempo, 30 dias, 60 dias, que você tiver nessa prática do jejum e da oração, você vai comentar comigo e você vai ver
o quanto que a tua vida espiritual melhorou. No momento do jejum é meio estranho, você fica com os hormônios meio agitados, você fica meio chatinho, meio chatinha, mas isso aí vai durar pouco tempo. Você vai começar a ansiar tanto a presença do Senhor, que isso vai começar a ser quebrado e você vai querer cada dia mais buscar a presença do Senhor. E quando você vê que a tua carne está mais forte do que o teu espírito, você taca jejum, e o impossível vai acontecer. Oremos ao Senhor nessa manhã tão abençoada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor, porque esta manhã, Senhor, está sendo uma manhã diferente. São armas espirituais. Senhor, hoje falamos a respeito do jejum. Vai chegar o momento que nós vamos falar a respeito da oração, meu Deus. Mas se essa pessoa já começar, meu Deus, a entender essa palavra e a praticar, Senhor, muita coisa vai mudar. O impossível vai acontecer, Pai. Porque o Senhor mesmo disse, o Senhor mesmo deixa, meu Deus, bem claro isso quando o Senhor ora por aquele menino que tinha aquele problema. E o Senhor, meu Deus, deixa bem claro que aquela casta de demônios só sai por meio de oração e jejum. Então, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia que passar, cada momento que passar, nós levarmos uma vida em consagração, Pai. Se consagrar ao Senhor é se separar para Deus. Porque, Senhor, o inimigo, ele não brinca, Pai. Satanás, ele não brinca. E nós, muitas das vezes, brincamos, meu Deus. Nós, muitas das vezes, ó Deus, nós colocamos a nossa vida, Pai, diante do Senhor, e no outro dia já não colocamos, já desanimamos, nós somos inconstantes. Mas Satanás, meu Deus, ele é constante, todos os dias ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar, alguém que possa devorar. Satanás fica esperando uma brecha, Senhor, e quando nós fazemos, ó Deus, esses jejuns, essas orações, meu Deus, as brechas, elas são tampadas, a nossa vida espiritual, ela cresce, nós crescemos espiritualmente falando. Então, Pai, é isso que o Senhor quer de nós, meu Deus. O Senhor quer, Pai, que nós venhamos a crescer espiritualmente falando, para que as coisas boas venham a acontecer, que nós venhamos a ter estrutura espiritual, Pai. Eu te engrandeço, eu te agradeço pelas tuas bênçãos sobre a nossa vida e te glorifico, meu Senhor Jesus. Te agradeço por esse entendimento, Pai, a respeito dessa arma tão poderosa que o Senhor deixou à nossa disposição, que é a oração e o jejum. Muito obrigado, te agradeço, te glorifico e te exalto, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está vivo e que o Senhor nos ama. Amém e graças a Deus. Amém, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus caminhos. Um forte abraço e até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Fique na paz.